Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de novembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1752, 4 páginas, 40 logias e 10 máximos. O tema, prejuízo sorrateiro. A especialidade é a parapatologia. Definição. O prejuízo sorrateiro é o resultado prejudicial de algo capaz de acarretar distúrbio, não raro fatal, para a consciência incauta, de modo imediato ou mediato, silencioso e insuspeitado. As brechas mentais predispõem às infiltrações rápidas e sorrateiras de xenopensenes. As perdas diárias imperceptíveis, os contratempos aparentemente inócuos, as segundas intenções desconsideradas, a vida humana entre o cuidado e a negligência, as companhias evolutivas desperdiçadas, o emprego inteligente do desconfiômetro, o ato de sanar os prejuízos o mais depressa possível, as manobras sorrateiras dos assediadores extrafísicos, os acidentes de percurso parapsíquico menosprezados. Na argumentologia nós temos a taxologia, 13 ocorrências comuns dos prejuízos patológicos contra a saúde, a princípios simples e sorrateiros. Na remissologia, entre os 15 itens, destacamos atraso de vida, carga da convivialidade, dia da incompletude, distúrbio aleatório e mega perigo dos efeitos mediatos. Frase enfática. O prejuízo sorrateiro obviamente aparece de modo sutil e pouco a pouco mina o equilíbrio e a harmonia da vida da consciência incauta, anulando as potencialidades do complexo. Você presta atenção às possibilidades dos prejuízos sorrateiros na vida diuturna multidimensional? Já emprega técnicas preventivas contra tais adversidades? Pergunta. O senhor falou em uma tertúlia passada que nossas doenças são nossas autoculpas. Eu sou daltônico e não acho que isso seja uma deficiência, pois não me atrapalha. Mas o que seria o daltonismo vendo por esse ponto? Sendo que eu tenho uma bela visão e o daltonismo me ajuda a ver certas coisas muito bem. Não sou um daltônico dos que confundem o verde com o vermelho. Falando a verdade, nem sei quais são as cores que eu erro. Mas não passo em nenhum teste de daltonismo. E erro o nome das maiorias das cores, mas as diferencio muito bem. Muito bem, você está com um defeito que para você não é defeito, isso é o máximo. Assim eu desejaria que todo mundo fosse, não? Entende? A pessoa tem um defeito que ela ultrapassa o defeito pelo jeitão dela. Parabéns. Novamente vem a sua presença para lhe fazer outra pergunta. Vejo que todos vocês são muito cultos e politizados. Menos, né? Como ficaria uma pessoa que não pode estudar e não tem nenhuma cultura de anto-evoluciólogo? A ficha pessoal dessa pessoa, que pode ter feito assistência, mas nenhum estudo, como fica na evolução? O que fazer? Escuta, você esqueceu de uma coisa. E os animais domésticos? Ele está reclamando do povo que é apedeuta. E os animais domésticos? Nós tratamos de todo mundo. Hoje mesmo eu tive contato com 3 gatos, que apareceu um outro aí que agora foi levado para o veterinário. A gente encontrou na rua. Pé duro, quer dizer, curraleiro, alto nível, sabe como é que é? Mas bonitinho, morrendo de fome, entendendo? Reclamando o tempo todo, alto nível. Então veja, como é que ficam os gatinhos, os cães, os animais domésticos? Tudo é a mesma coisa, nós temos contato com todo mundo. Tudo isso é princípio em evolução. A gente, acolhe todo mundo. Eu nunca fechei minhas portas. Tem sempre os braços abertos. Isso é o acolhimento. Para a gente entrar no entendimento e depois, se for preciso, fazer o encaminhamento. Isso é que faz parte. Agora, uma pessoa, se você reconhece que aqui tem gente que tem um pouco de cultura, por que você também não se torna igual a esse? Pensa bem, por que não põe um pouco que você vê que não tem? Junto, vamos trabalhar. Docência é para isso. O que eu faço aqui é um curso de longo curso, é justamente para acabar com o apedeutismo.
Sou uma pessoa ciumenta. Em geral, sou carinhosa, compreensiva, mas quando estou com ciúme, me torno agressiva e dona da verdade e controladora. Me torno completamente irracional, muda a personalidade. Não sou de chegar checar o celular ou roupas do meu marido, mas só fico pensando sobre o assunto, monoideísmo completo. Gostaria de saber o que posso fazer, pois quando entro nesse estado não consigo fazer higiene mental e me desintoxicar, fazer o estado irracional. Olha, se interne quando você ficar com essa ciumada. Vai para um spa específico e tenha médico para tratar de você. Isso aí é autocorrupção. Saberia o senhor dizer para nós se na época da sua iniciação no Egito existia quantidade de plataforma de ressoma como temos hoje? Quantidade de plataforma de ressoma, quer dizer, seria útero? O que é que ela quer dizer? O que é que a pessoa quer dizer aqui? Eu não entendi. Alguém entendeu para mim? Eu vou ler de novo. Saberia o senhor dizer para nós se na época da sua iniciação no Egito existia quantidade de plataforma de ressoma como temos hoje? Seria úteros femininos, não é não? Plataforma de ressoma. Vocês veem outra ideia para isso? Eu não estou entendendo. Olha, a população lá era menor do que essa. Hoje em dia a demografia é muito maior. Eu não entendo. Para mim, eu estou entendendo que isso aí seja parir, dar à luz. A atual epidemia de cólera do Haiti, que já matou pelo menos 1.110 pessoas e deixou milhares de infectados, faz parte de uma pandemia global da doença que já dura 49 anos. E chegou naquele país por meio de uma única pessoa infectada, segundo os cientistas. Qual foi o papel desse indivíduo estopim da epidemia devastadora? Foi bucha de canhão de assediadores? Como fica a conta corrente policármica dele frente a tantos danos causados numa população vulnerável como aquela? Escuta, uma pessoa que fez isso nem sabe que às vezes tinha doença e eu não tinha nenhuma ideia de infectar os outros. A maioria do povo que contagia o outro não está sabendo nem que é o portador daquela doença. Não tem nada disso. Olha, aqui eu estou falando uma coisa que é a Gelane Barato, aquela tem um restaurante em Salvador, vocês lembram dela? Então ela está falando para mim e para a Marilza, que a gente está sempre falando em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, onde tem os velhinhos lá, que é a turma do... Cadê a turma aí da... Então ela está falando que... ela fala assim da minha cidade, eu sou da cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, terra da longevidade. Qualquer dúvida ou necessidade de um guia para a minha cidade, conte comigo. Minha mãe tem 82 anos e tem uma cabeça boa, e tem outros velhinhos maravilhosos. Obrigado pela estrutura, pois assisto todos os dias. Então, ó, a Marilza e quem aí quiser ver o negócio de Veranópolis, para estudar o processo da gerontologia, como é que chama aquela associação que não tem nome? Longevitar. Como é que chama aquela outra que fala da dessoma? Dessomatologia. Então, isso tudo aí, vamos lembrar da Gislaine, tá certo? Ela é de lá. Agora, eu queria falar para vocês aqui. Suspeita de vaca louca em humanos é investigada em Campinas. Aqui está falando que o negócio é bravo. Então, é a doença do gado. Vocês abrem o olho que já estão falando nisso. Quando começa a aparecer muita fumaça na internet, é porque tem fogo atrás. Então, aqui está falando tudo. É a doença de Creutzfeldt-Jakob, vocês sabem, que é a doença da vaca louca. De modo que vamos abrir o olho. O que eu estou falando aqui tem muito detalhe já na internet. Isso aqui, ó, é notícia que parece ser séria. É do Globo e da Reuters. É coisa séria. Agora, eu queria falar, mas eu acho que eu vou esperar para falar isso aqui quando tiver mais gente. Quer falar a vergonha na cara aqui do povo? Sobre verbete. Tem 42, mais 5 e mais 1. Ao todo são 48. Para a gente falar, eu vou falar os nomes de todo mundo. Inclusive o seu, que você falou que entregou às 3h30, não receberam. Tá certo? Ele falou que entregou às 3h30 da madrugada. Ele está trabalhando de madrugada igual eu. Vem peça, hein? Eles não receberam. Então vamos esperar até amanhã. Até amanhã. Pois é, não, aqui eu tenho uma opção de nome aí. Eu poderia falar dos nomes que um pouco já estão aqui, né? Quer ver?
Mas é que eu preciso de ver um por um aqui. O negócio não é fácil. Locha, eu falei, já está aqui, é um dos que eu vi. Preciso de ver quem. Olha, a Arlindo também está aqui. A Arlindo Alcadipani, ó. Então, ó, já falei o Arlindo, já falei o Laíno e o Locha. Vamos ver se tem mais. Para ver quem é mais que está aqui. A Rosa, essa aqui é a Batista? Então, Rosa Batista também. Olha, o que está falando aqui é o seguinte: verbetógrafos que não entregaram a primeira versão dos verbetes ou a versão atualizada após a devolução com o manual de calificação no início de 2009. Quer dizer, uma vergonha. Desde 2009. Vocês não têm vergonha, não? Não é vergonha na cara isso? Depois de quase 2 anos? Vamos ver se tem mais aqui. Olha, Dona Magali Ornelas, para mim é só você. É você mesmo. É você, está aqui. Está bem claro. Não tem saída. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu preciso ver o povo que está aí. Está difícil. Preciso ver quem é. Agora ainda tem aqui um restinho aqui na frente. Não. Está só a listagem para a gente falar, porque o processo aqui é de desespero. É de desespero para pegar a pessoa, não é isso? É o jeito. Me conta, o João, como é que é o seu nome inteiro? Você já mandou? Como é que é o nome inteiro seu? Não está aqui. Que pena, não está aqui. Não é isso? Ô Márcio, preciso de ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. Preciso de ver. Não, a Rosa é só a Batista. Eu já bati na Batista. Agora, eu preciso de ver se tem mais gente. Magali, você estava no Verbetografia 1 ou 2? Que no 1 tá. Ó, qualquer coisa a gente tem na aí lista de alunos, eu peguei. O nosso magistrado para falar. O magistrado está aí. Tem 2 turmas, tem a primeira e a segunda, certo? Não, mas a data que está ali de 2009, é as pessoas que não entregaram ou que não entregaram desde aquela época que foi devolvido em 2009, dali para diante. Não é só naquele período, entendeu? Quem está em 2010 e não entregou está dentro. É a partir de 2009. Eu estou procurando mais aqui. Eu acho que o povo que está aí, já falei, são 4 pessoas. Até agora. Preciso ver o resto. Está lá? Como é que é o nome todo? Meracilde, peraí, deixa eu ver. Está sim. Está aqui. Então você também. Olha, então, nesse exercício de vergonha na cara, nós temos 5 aqui que a gente está falando, tá certo? Até agora. 5. Alzira? Também está, veja. Não, qual que é a Ana Maria? Ana Maria, não, mas você é Ana Rocha. Não, Ana Rocha não está aqui, não. Preciso ver quem mais. Não, ela entregou. Aqui tem nome que está repetido em 2 listas. Você viu, né? Tem gente repetida. A Rosimé tem 2 listas. A Elizabeth Rodrigues tem 2 listas. Munir Base está em 2 listas. Tem 3 aí. Agora, o negócio é ficar ali na porta e a gente perguntar, dá o nome, e a gente procura. É o jeito. Agora, ó, o Adélio está na lista, estou esperando ele aí. Jarbas,
Java também está aqui, hein? Java é do urso. É o urso. É o Java do urso. É o amigo do urso. Amigo do urso. Você pode falar. Então eu quis. O meu está quase pronto, eu não quis fazer negocinho. Eu não quis fazer negocinho. Mas a dúvida aqui. A dúvida aqui é aí numerologia, ali na penúltima linha tem as pequenas oportunidades perdidas onerando a PROEX. Eu queria saber exemplos, porque eu tentei pegar exemplos. Aonde está isso aí? Na numerologia, a penúltima linha. A penúltima linha. As pequenas oportunidades. As pequenas oportunidades perdidas onerando a PROEX. Eu não consegui arrumar exemplos de pequenas coisas da PROEX. Sim, são pequenas coisas. Por exemplo, aquele processo que você poderia ter ido até lá no Japão para estudar o processo do Japão que interessa para a sua PROEX e você não foi. Entende? A oportunidade que escapou. Isso é uma. Estou te dando um exemplo. Eu fui ao Japão. Quem se interessa pela conscienciologia, necessariamente, tem um amparador técnico ao seu lado, ou a conscienciologia é capaz de despertar o interesse de qualquer consciência, acompanhado ou não de amparador extrafísico. Olha, a conscienciologia desperta o interesse de qualquer consciência. E a gente não pode falar que todo mundo tem amparador, não. É pouca gente. A consciência sem lucidez também sofre de melancolia extrafísica? Olha, melancolia é uma coisa que está em qualquer um, né? Na tertúlia sobre a autodispersividade, o senhor deu uma explicação bastante detalhada sobre os motivos para se evitar o uso de fones e de outros adereços para o ouvido. Ficou bastante clara para a sua explicação, mas me surgiu uma dúvida, porque eu costumo dormir sempre de lado, onde o ouvido sofre uma certa pressão com o peso normal da cabeça sobre o travesseiro. É um tipo de pressão que causa um certo incômodo. Sim, mas isso aí, você tem que olhar a sua pressão arterial. Pessoa que sente o pavilhão auricular bater, é porque pode ser um processo da pressão arterial. Uma pessoa que não tem pressão alta, ela não se incomoda de qualquer situação. Pode até dobrar a orelha e depois criar até cãibra, isso aqui, devido ao processo de circulação, que ela não liga. Agora, essa pressão no travesseiro, no ouvido, também não causa o mesmo efeito? Não, de modo algum. Senão porque uma causa problema e outro não. O travesseiro, escuta só, o chefe, você está pensando pequeno. O travesseiro não tem máquina de transmissão de nada. O travesseiro não tem instrumento dentro dele. Ele não vibra com nada. Agora, os aparelhos não, estão vibrando. Que bobagem é essa? Comparar um travesseiro com... que é isso? Eu vou acabar de ler em homenagem a você, mas isso aqui era para parar, porque está faltando uma inteligência superficial na história. Se não, porque uma causa problema e o outro não. Se sim, qual a recomendação para dormir? Diz que é bastante incômodo ficar o tempo todo na postura de decúbito dorsal. Olha, seu problema é ver a sua pressão arterial. Uma boa parte das pessoas tem isso por causa da pressão arterial. Agora, se você for olhar, sua pressão está mais ou menos boa, e você está incomodado com a orelha no travesseiro, é bom você estudar o que eu chamo de higiene mental. Está faltando aí higiene mental. Que a pessoa está pensando no negócio e está exagerando a coisa. Já pensou se essa pessoa, desse jeito, se tivesse o zumbido que eu tenho aqui no ouvido há 40 anos? Ele estava doido, já tinha dado um tiro na cabeça. Que isso aí, sem parar, está aqui. Gostaria de entender melhor, em trinomiologia, página 20, a perda da configuração ideal do reajuste interconsciencial no trinômio momento certo, contexto adequado, testemunha apropriada. O problema todo é o seguinte, que a gente tem que aproveitar os momentos que aparecem. Então, o trinômio aqui que está mostrando é justamente isso. É aquilo que é o ideal que a pessoa tem que aproveitar, porque vai obter mais resultado. De modo que o momento certo, contexto adequado, testemunha apropriada. Quer dizer, tudo conflui para o melhor, para ficar com mais eficácia.
Em parafatologia página 20, poderia dar exemplo das manobras sorrateiras dos assediadores extrafísicos? Sim, o problema, por exemplo, deles colocar uma ideia indireta, ou fazer um negócio vir através de um presente, e aquele presente equivale a um despacho, e outras coisas mais, tudo é processo. Outra coisa, trazer uma pessoa que está pensando demais num determinado assunto, e aquele assunto piora aquela pessoa que ele quer atacar. Então ele dá um jeito daquela pessoa encontrar com o outro. Entende? Em Principiologia, página 20, poderia aprofundar o princípio da espiral evolutiva? A espiral evolutiva é o seguinte: você está sempre numa espiral, é a lei do retorno. Você sempre vai e torna a voltar, mas sempre num ponto superior. Então, por exemplo, você dessoma, arranja um outro corpo e torna a voltar. Depois desse, arranja outro corpo e torna a voltar. Sempre dentro de uma situação melhor. Atualmente, essa situação já é da programação existencial. Antes a gente não pensava nisso. Hoje já se fala em PROEC. Então, isso é o princípio da espiral evolutiva. Sempre um ponto assim. Já fiz alguns cursos do IPC, todos apresentaram alta qualidade de informação e prática. Não tem preço o que aprendemos e vivenciamos sobre multidimensionalidade, em especial quando consideramos o material na condição de única realidade. Devo ainda ter parte da anterior blindagem auto e assediadora. Para melhorar esse estado, faço o MBE e procuro desbloquear a energia parada nos chakras. Ontem, ao projetar a energia das mãos sob o esplêndido, logo percebi estados e pulsação no ouvido direito e têmpora por quase 20 minutos. O latejamento na têmpora continua até agora, embora menos intenso. Poderia esclarecer a relação entre chakras e essa manifestação, se é assédio? Olha, anota tudo e vê o tempo que é, com todos os detalhes de cada caso. Que às vezes aí pode ser um processo de desenvolvimento do chakra frontal, o problema da clarividência. Então é bom ver como é que fica isso. Professor, na parapatologia, na última linha, eu queria que você explicasse mais sobre os acidentes de percurso parapsíquicos menosprezados. Citar exemplo. Onde é que está isso? Parapatologia. Sim. Na última linha. A última linha. Os acidentes de percurso parapsíquico menosprezados, é isso? Isso, citar exemplos. Por exemplo, uma pessoa igual aquele cara que nós estávamos mostrando aí, só no últimos tempos lá, antes dele dessomar, na motoca, ele teve 6 acidentes um depois do outro. Agora tinha acidente em casa, na rua, coisas domésticas com outra pessoa. Ele não ligou para isso. Nós às vezes falamos que o fim dele ia acontecer alguma coisa brava. Aconteceu. Eu falei isso meses antes. Você está entendendo? Por isso que a família mandou todos esses recados para cá, porque eu tinha avisado o negócio antes. Falar com ele, mas não adiantou. Você sabe, a teimosia é a maior burrice que tem. É a teimosia. Servaldo aqui? Poderia ali na página 20, detalhismo, binomiologia, exemplificar as pequenas negligências despercebidas? O binômio pequenas negligências desapercebidas e grandes prejuízos evidentes. Por exemplo, a pessoa tem na casa dela um negócio lá que com a construção deu um ressalte na entrada lá do corredor. Ela não ligou para aquilo. Lá, pelas tantas, ela cai, quebra aqui, mexe no esquiático dela aí, pronto. Ela fica alterada. Você precisa de mais exemplo do que isso? Não, já é suficiente. É o que acontece muito, muito por aí. Obrigado. E outra coisa, toda gente assim, igual a gente, com cabelo branco. Os maiores teimosos têm cabelo branco. É aquele que dura, a teimosia dele demora mais tempo. Entende? Obrigado. Professor. Escuta, eu estou vendo que o nosso professor está aqui hoje, eu quero ver se está na lista aqui. Não está. E o Felipe, deixa eu ver se o Felipe está na lista, todo mundo chegar. Não. Tem outro Felipe, mas não é ele. Tá? Vamos ver, todo mundo que entrar ali agora, eu preciso ver. Estava na hora de fazer uma listagem nova e colocar ali, né? Procurados pela polícia. Né? E colocar tudo aí. Sim, pode falar lá. Letra B, patologia. Eu entendo que o imprevisto não existe. E o senhor colocou aqui ocorrência imprevista. Para o meu esclarecimento, eu gostaria que o senhor explanasse para a gente. Você acha que imprevisto não existe?
Existe uma sincronicidade de fatos que culminam com o Prever acontecimento. se a pessoa está ali. Você está feliz da vida, todo feliz. Aí vem um carro, passa em cima de você. Isso não é imprevisto, não? Você nem viu? Aí, já passou, quebrou sua perna? Mas aí baixou a Isso não é lucidez. imprevisto, não? Aí houve um excesso de felicidade, a lucidez abaixa, ele não Você estava consegue. feliz da vida. Tinha saído da casa lotérica, recebeu um monte de dinheiro lá. A hora que vai saindo, o carro. Mas isso é que chama sincronicidade complementar. Não é isso? Obrigado. Agora, ó, só para te chatear, é bom a gente ler aqui só para te chatear. A ocorrência imprevista, os contratempos aparentemente inócuos, os delírios aparentemente inofensivos, os dispêndios aparentemente insignificantes. Tudo repetido, de propósito, para clarear bem o assunto, para não ficar dúvida. Como eu não tinha lido antes esse, eu estou lendo agora. O senhor colocou aqui na Principiologia, no detalhismo, página 20, o princípio de nada acontecer por acaso. Vamos pensar bem. Sei, mas é imprevisto. Sim, é porque, assim... Escuta, você sabe de tudo que vai acontecer na sua programação existencial? Não, senhor, não conseguia ser saída. Que tudo é sincronicidade, mas você não prevê aquela sincronicidade. É lógico. Eu me julgo impotente. Tem tanta coisa, se eu pudesse prever, seria o máximo, né? É o máximo. Outra coisa, eu ia fechar as casas lotéricas de um dia para outro. Não ia ficar uma funcionando. Que eu ia quebrar a banca de todos eles. Já pensou em ir para Vegas? Como é que é? Eu vou fechar Vegas. Chego lá e tudo. Não, isso aqui é isso. Uma outra coisa, de vez em quando eles arranjam. Quando o cara começa a acertar muito, eles dão um jeito nele. Porque senão ele quebra a banca. E tem cara que quebra a banca aqui, depois quebra outra banca ali, aí daqui a pouco ele quebra o salão. Isso é um perigo. Tem que abrir o olho. Professor. Entraram mais 2. Mas não estão aqui, não. Eu estou de olho em ver quais são os criminosos, os delinquentes, da lista que a polícia me deu aqui. Não, eu estou vendo a entrada. Se diverte. Como é que fica? Eu fiz uma cirurgia de retirada do prepúcio do pênis por questões de higiene. Sim, isso é por causa da fimose. Só que, para meu azar, o médico errou na cirurgia e retirou mais pele do que o normal. Acontece num monte de homens. Deixando a pele esticada demais na ereção, fazendo com que sinta dor na hora do sexo e nas ereções. Já são 7 anos assim. E estou juntando dinheiro para fazer uma nova cirurgia para consertar isso. Já devia ter feito. O que desejo saber é muito importante para mim. O que acontece com a pessoa que vive com uma situação assim em termos de energia e chakras? Sinto-me constantemente sem muita energia e desanimado com a vida devido a essa situação. É normal? Algum conselho me dá em relação a isso tudo? Olha, eu já teve uma pessoa, essa pessoa de vez em quando até aparece aqui, mas não posso falar nada quem é. É um homem, né? Lógico. Que tinha um processo desse, que a gente resolveu o problema, que a pessoa queria suicidar. O homem queria suicidar. Não, o processo do prepúcio. Ele queria suicidar porque não funcionava sexualmente. A gente resolveu por cirurgia, é o jeito, não tem outra saída. É liquidar com o assunto. A TENEPS é a paratecnologia assistencial mais avançada que a Consim pode aplicar em sua existência? Não. Aí eu posso pedir para o nosso professor para falar qual que é, além da TENEPS? O FIEX. O FIEX é mais avançadinho, ou vocês acham que não? Você está vendo? É aquela pergunta que nós estávamos conversando, o assunto é o mesmo aqui. O FIEX, presta atenção, o FIEX, pessoal. O senhor poderia comentar sobre a era da evolução da história? A era de evolução da história é o seguinte, nós todos temos uma era de evolução. Umas épocas ou certos períodos
a humanidade evolui mais rápido, outras não. Então, por exemplo, a época da Renascença ajudou, a época da enciclopédia, dos enciclopedistas ajudou, estamos na era do serenão. Mas essa é uma época que não é nossa, é da Heurebex. Então é a era que tem mais evolução. Por quê? Tem mais gente renascida. Gente, presta bem atenção. Em 1950, a população da Terra eram 2,5 bilhões. Hoje, está caminhando para 7 bilhões. Presta atenção. São 60 anos. A Terra nunca teve tanta evolução como agora. Agora você vai falar assim, não, mas isso é evolução demográfica? Sim, mas se aumentou o número de pessoas, é porque o educandário está aceitando mais alunos. Isso é muito importante, melhorou. Interessa. Minha empregada tem uma filha adotiva de 16 anos que roubava a bolsa de suas tias, mesmo com salário de R$300. Minha empregada lhe disse que ela passaria a ajudar nas despesas da casa. Sua filha adotiva saiu de casa e foi morar com a vizinha. Que orientação essa mãe pode dar à sua filha? Vocês estão entendendo bem como é que é a situação? A menina tem 16 anos e roubava a bolsa das tias, mesmo recebendo um salário de R$300. Minha empregada lhe disse que ela passaria a ajudar nas despesas da casa. Sua filha adotiva saiu de casa e foi morar com a vizinha. Que orientação essa mãe pode dar à sua filha? Acho que o ideal é deixá-la, mostrar para ela a situação, falar, olha, pode acontecer isso com você, veja bem, põe ela no lugar dela, é a vida. Como não é filha adotiva, precisa ver, né? O que aconteceu. Isso aí é difícil dar o palpite sem conhecer os personagens. A gente teria que ver, né, os personagens. Quem é mais que entrou aí? Vocês viram alguém que entrou? O Ivo não está aqui. Não, o Ivo não está. Sr. Paulo, mas olha, pode falar. Na página 20, efeitologia. O efeito bola de neve dos pequenos enganos reiterados. O senhor pode falar desses pequenos enganos? O efeito bola de neve dos pequenos enganos reiterados. Por exemplo, aquela pessoa que tem isso que nós chamamos de hipomnésia. Ela esquece pequeninas coisas e ela não liga para isso. Às vezes essa hipomnésia está mostrando na idade dela que ela vai caminhar para o Alzheimer desse jeito. Se ela não ligar para o assunto, é o efeito bola de neve. De uma hipomnésia, ela pode assumir o mal de Alzheimer. Está claro para você? Oi, o que tem? Valdo, eu estava estudando sobre demências em função das aulas na faculdade. Demências? Demências, é. Tem a ver com Alzheimer, inclusive. Loucuras. Tá? E eu estava estudando principalmente a Coreia de Huntington. Tá? Sim. Que é aquela que é genética, que a pessoa começa a fazer movimento. Aquela é difícil. Perde o movimento dos braços e também vai demenciando com o passar dos anos. Você conhece alguma coisa, já viu algum caso, já estudou alguma coisa do processo paragenético? Não, eu vi muita gente falando, mas caso pessoalmente eu não vi, não. Isso aí é difícil. Agora é bravo. Tá. É processo do passado e que sempre envolve um problema global. Global que eu estou falando assim, um pouco coletivo ou grupal grande. Entende? A pessoa está mexendo com coisa que mexe com muita gente. Sobrou para ela. Agora, é processo da lei de causa e efeito brava, né? Funciona seriamente aí dentro. O que me chamou mais atenção é que a criança, muitas vezes, acaba vendo o pai ou a mãe demenciando. E ela sabe que ela tem 50% de chances, não às vezes a criança, mas com o passar do tempo ela vai saber que ela tem 50% de chance de ficar igual ao pai ou a mãe que estava ali. E é uma coisa que chama muito atenção. Que a pessoa vai virar... Tem várias doenças assim, não é só essa, não. Isso aí não é fácil. Agora, o processo é clarear e fazer a prevenção, né? Tudo que pode. É o jeito. Agora, veja, se uma pessoa tiver uma PROEX dentro dessa condição, ela precisa estudar mais os detalhes do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estudar tudo como é que faz. Uma outra coisa.
Tem várias doenças dessa que a pessoa pode prever hoje, que a gente está falando para a turma que está com programação existencial para estudar antes. Vocês, de vez em quando, olha que vocês teriam que relacionar essas doenças. Se a família tem esse tipo de doença, olha bem como é. O que vai acontecer? É bom examinar isso. Entende? Fazer uma prevenção devido o curto, médio e longo prazo da PROEX. Isso é mais inteligente, que a pessoa vê antes da hora o processo que vai acontecer. Uma doença igual ao Huntington, isso aí é muito raro. Agora tem que pegar essas que são comuns, que a pessoa já vê. Não, na minha família eu tenho isso, então é fácil. Por exemplo, na minha família tem câncer. Que tipo de câncer que tem? São as mulheres que têm. A maioria tem processo nisso ou naquilo. Então eu preciso ver como é que vai ser comigo. Ela começar a se mexer desde já. É no seio, não usar nunca desodorante ou qualquer coisa nesse sentido. Começa por aí, vê o que quer que faz. É um caminho. Outra coisa, fazer exercício para a pessoa desintoxicar, transpirar bastante. Transpiração ajuda. Sempre vai ser bom. Valdo, a epilepsia, ela também é uma doença assim global, envolve grupo também? Não, ou a é epilepsia menos? varia ao infinito. Tem muitos tipos, manifestações, e precisa examinar. Como você já contou, que envolve muito que envolve de ver cada assédio, caso. Me dê o caso e me dê o resto da família para estudar. Não aí a gente necessariamente sabe. quer dizer que seja. Não, ele tem que ir com calma. Às vezes o processo epilético é apenas um problema que a pessoa adquiriu isoladamente, só ela, durante a infância ou durante a adolescência. Um processo, por exemplo, de acidente, alguma coisa nesse sentido, que criou alguma coisa cerebral. Para fazer aquela correção aí dos nomes que estão em duplicidade, da lista de cima, a lista maior pode tirar, eles ficam só na lista de baixo. Isso aconteceu porque tem gente com mais de 2 temas, né? Então acabou gerando uma... Então, esse risca na lista cabeçalho do primeiro aqui eu tiro? Não. O número 12, a pessoa que está no número 12... O número 12 eu tiro? Risca na lista de cima. Tá bom, o que mais? 34 e 39. Sei. Eles ficam só na lista de baixo. Tá bom. Todos os 3 ficam só na de baixo? Isso. Quer dizer que você já dissolveu 50% de 3 pessoas. É isso? Houve a dissolução. Entende? Ah, chegou um. Jarbas Durso. Está aqui. Você está devendo verbete. Estou esperando todo mundo que chega aqui. É uma vergonha, porque o negócio está desde o início de 2009. Olha bem isso aí, como é que é. Você está devendo. Ele foi o 7º que eu consegui falar até o momento. Estamos chegando aqui. A lista aqui é, vamos dizer, carrasquial, como diz o cara. Carrasquial. Isso aí não tem no seu dicionário. Como é que é? Como é que é? O Jarbas? É desse ano? Do programa Verdade. Não, mas de qualquer maneira tem um ano. Aqui tem um ano. De qualquer maneira tem um ano. Para mim, se tem um mês, já é demais. ruim. Se a pessoa está com um ano, eu já posso derriçar madeira nele. Escuta, você tem até amanhã para entregar isso, tá certo? Que é uma vergonha, né, gente? Não pode. Agora, eu desejaria pedir para alguém para escrever o verbete sobre isso, a displicência intelectual. Quem é que vai querer escrever esse verbete? Porque assim vocês escrevem entre vocês. Eu não entrei nessa. Estou dando só o palpite. Displicência intelectual. Se você quiser, seria autoindulgência mental somática. E por aí vai. Já estou dando já a sinonímia. Tá bom? Chegou mais alguém aí? Não, deixa eu ver aqui, não tem. Não. Professor, você pode incluir isso aí na taxologia aqui, ó. Incluir esse prejuízo aqui na taxologia, né? Essa da brincadeira com o pessoal da falta do verbete. Estou brincando, é brincadeira. Na remissiologia já tem um, né? Parecido. Mas é que nós podemos fazer outros, não é isso?
Mas a gente pode fazer outros. Eu estou falando para fazer o específico e dar os resultados todos. Por que é que a pessoa demorou? A verbetografia, a verbetologia, o verbetógrafo, o verbetólogo. Colocar tudo no verbete. Né? Adélio, você está aqui na minha lista de condenados que vão para a ira do diabo. Viu? Adélio Conter é o primeiro aqui da lista. Viu? Desde o ano passado que estão cobrando um verbete. Onde é que está esse verbete? Já está pronto? Então você vai entregar até amanhã. Amanhã é sábado. Só até sábado. É assim que é na televisão. Viu? Cadê? Onde está? Onde que está? Onde está? Como é que é? É o cadê que o povo entende, né? Cadê? Agora, ó, eu vou ler o que é que você chegou agora. Verbetógrafos que não entregaram a primeira versão dos verbetes ou a versão atualizada após a devolução com manual de qualificação no início de 2009. Sei, o manual foi entregue em 2009 e as pessoas deixaram de entregar esse ano. É isso, faz um ano só. Só pergunto, tem mais de um mês esse povo todo? Tem, professor Valdo. Então acabou, vocês estão todos condenados. É que qual que é? Assim, ó. Guilty, aqui, guilty, é assim que eles falam lá no Law e Order, guilty. É que ele está falando assim, ó, de 2009 para cá. Agora tem muita gente que começou a fazer verbetografia em março de 2010 agora, que está nessa lista. Então como é que a gente colocaria esse cabeçalho? Verbetógrafos que não entregaram a primeira versão dos verbetes, ou a versão atualizada. Eu não falo quando foi. Desde o século passado. Tá certo? Então como é que fica? Porque tem um ou ali, não é isso que você falou? É porque tem um ou aí que está fazendo diferença. Mas... Ou a versão atualizada. Tem um ou aqui, ou a versão atualizada. Acabou, estou lendo certo. Eu li o ou antes. Pois é, mas eu acho que... Então, ó, a saúde de vocês. Na taxologia, queria discutir os itens o 7, o 9 e o 11. 7, lâmpadas fluorescentes, predispõe ao câncer. É o meu caso aqui. Isso. 9, raios ultravioleta, predispõe ao câncer, que é justamente a lâmpada baseada nisso. É o V. E o outro? O outro é o 11. 11. Sol excessivo predispõe ao câncer de pele. Então, cada uma dessas mais ou menos a mesma coisa, tudo é câncer. Então, porque o 9, ele é o que há de comum entre o sol excessivo e a lâmpada fluorescente. Então, eu não sei se fica excessivo, se poderia retirar. Para chamar atenção. Chamar atenção, o povo está dando valor para isso. Vai matar muita gente. Agora, o pior, que o governo está arranjando as lâmpadas, essas fluorescentes, porque economiza mais para eles. Com o tempo vai ficar muito mais caro, porque vai criar maior número de pessoas com câncer, o SUS vai ter que entrar. Como é que fica? Você está entendendo o que ele quer dizer? Então a oncologia vai piorar tudo. Vai gastar muito mais dinheiro. É uma péssima economia essa aí. Outra coisa que eu queria tirar dúvida aqui do item 3, a questão do chimarrão. O que é cancerígeno no chimarrão é algum componente que tem nele ou é o fato da temperatura ser muito alta? É tudo. Tem cara que já veio me falar que estava com câncer devido ao chimarrão. Eu falei assim, foi devido ao calor? Eu falei assim, não foi não. Não é por causa da quentura, ou porque quentou, ou queimou minha boca. Eles acham que não é. É um conjunto de fatores que o próprio chimarrão tem. Professor, existem componentes no próprio, na erva mate. Olha lá. Tanto que o tererê também é acusado por isso. O tererê também tem... Mas é chamar o nosso povo lá do Rio Grande do Sul que defende isso aqui. Você sabe, nosso amigo. Então, tudo que tem erva mate nesse caso é componente que está na erva mate. Então, é mate de tem um cosmograma, eu vou trazer aí para passar para a turma aí. Você já viu que eu falo indireto para ver se vocês lembram. Aí dá certo. Você está vendo? Esse aí a turma da escola ainda não percebeu. Adélio.
Tem outras coisas além de erva mate no chimarrão? Didática, você está entendendo? Tem a outra técnica didática do direto. Não, mas isso não. É o marido da Valquíria. Você da memória, o Amaro. Entendeu? É importante isso aí. Você está entendendo o processo do indireto? Eu tenho usado isso aqui de vez em quando, está dando resultado, o povo lembra. É uma saída. E outra coisa, isso ajuda o processo da rememoração. Não é só o problema didático, ajuda. Mas o que mais você viu? Outra coisa, no item 5, desodorante, me parece que ficaria mais específico se colocasse antiperspirante, que é o que tem os sais de alumínio. Não, isso aí é granfinagem, tem que ser desodorante, que é com isso que eles fizeram a propaganda. Mas o Brasil começou com desodorante, tudo isso. Esse antiperspirante, isso é para tirar o corpo fora do negócio, porque o desodorante ficou negativo a hora que a gente começou a falar que ele dá câncer, câncer de mama. Tem que ser desodorante mesmo, o povo saber. Que é o mesmo antiperspirante, etc. Todo. Besteira. Hoje em dia vocês fazem essa diferenciação. Tudo é técnica de venda. É igualzinho aquela técnica judia. 9,99, jamais 10. Está entendendo? Isso é técnica. Besteira. Tem que falar coisa sem eufemismo. O negócio é negativo. Acabou. É desodorante mesmo. Agora, se você quiser, você coloca no seu aí. Antitranspirante. Eu pensei em colocar o nome completão, desodorante antiperspirante. Pois é, mas agora o processo é desodorante. Esse aqui é de muitos anos, que já vem há muito tempo. Mas o desodorante, pelo que eu sei, ele não tem sais de alumínio. Tem alumínio no desodorante. Isso é eufemismo. Pode pegar no supermercado, Roberto, você vai ver que tem. Eu já olhei, o processo é entupir o buraco. Se entupir o buraco, pode dar câncer. Sabe o que é entupir o buraco? Por exemplo, uma pessoa passa aí 1, 2 dias sem ir ao torninho. Ela então fica com constipação intestinal. Ela começa a transpirar. Ela começa a transpirar com aquilo, ela vai lá e dá um jeito. Então tem aquela descarga enorme, ela limpa. Nessa descarga, vai mexer no processo dela aqui. Vai dar coceira na pessoa, vai dar cheiro nela. Essas, se usam isso, é que está mais predisposta ao câncer. Então presta atenção nisso. E o processo é axilar, é mesmo aqui, é por aqui. Homem e mulher. Não adianta falar com seio, nem nada, né? Com seio, sem seio. Entendeu? Qualquer um. O processo, então, é entupir os buracos. É um processo de linfa. Tem linfa nisso. Tem a transpiração, tem as células, você está entendendo? De tudo quanto é jeito aí. O negócio é muito mais sério que a gente quer. Só falta. O que a gente pode usar como alternativa ao desodorante? Porque. Tomar banho, sabonete é uma beleza. Agora, o melhor da história. Há muitos anos, faz uns 50 anos, no Brasil, tinha um Lifebuoy desse tamanho. Apareceu agora um Lifebuoyzinho desse tamanhozinho. Agora. Essa é a nova geração. Sabe, da compactação do sabão. Agora, ele apareceu menor. O Lifebuoy era grande. Você lembra do Lifebuoy grandão? Você lembra do Vale quanto pesa? Pois é, dessa época. Isso tem mais de 60 anos. Outra coisa, não vem falar que não tem, que eu mostro o negócio. Sabe por quê? As revistas antigas, Vamos Ver, aquele negócio, tudo falava do Lifebuoy. Tem lá a propaganda do Lifebuoy. Nós temos a coleção do Vamos Ver aí. Sorvaldo, no caso de quem, por exemplo, sai cedo de manhã para trabalhar e passa o dia inteiro na rua, a pessoa não tem condição de tomar um segundo banho no decorrer do dia. Como que a pessoa faz? Qual é o problema? Eu dou uma dica. Usa o paletó. Se a mulher coloca uma blusa... Eu estava falando aqui com o Abel, os chineses usam, quando eu estive lá na China, umas toalhinhas. Eu estava pensando nisso, umas toalhinhas. Aquelas toalhinhas que eles usam. Mas a toalha é o seguinte, você pega a toalha com água quente. Isso é que eu vi. Que é o pega a toalha com água quente e passa no sabão. O sabão que já esteja molhado. E passa na axila. Isso limpa na hora. Entende? Você pode pôr a mesma camisa, que não vai cheirar. Melhora. Agora, o problema é o seguinte, se a pessoa passou vários dias sem ir ao troninho, o negócio fede demais.
Isso faz parte do processo por causa da desintoxicação do corpo. Agora, quase sempre, é a hora que desintoxica que intoxica. Há um processo total aí, antagônico, contraditório, aparente, etc. Tal. Você entendeu ou não? Na hora que a pessoa faz a limpeza, é na hora que aparece mais aqui, que é o resto. O organismo está mandando o resto que tem para fora. Entende? Estudo fonôncia. Agora, outra coisa. Certas pessoas que estão habituadas a tampar tudo, elas não percebem isso. Mas mesmo com desodorante, num caso desse, a pessoa tem mau cheiro. Já teve uma pessoa, que eu não sei se vocês sabem, um homem, que vieram várias senhoras que estavam trabalhando aí com ele, vieram me chorar as mágoas, assim, ó, fala com o fulano, vê o que você faz, porque nós não temos ambiente para falar. Então eu chamei ele de lado e dei as dicas, tudo o que eu devia de fazer. Nunca mais ninguém reclamou nada. Ele seguiu a técnica dele. Entende? É por causa do processo mesmo é o CC antigo. Agora, no meu internato, o nome não era esse. Você sabe qual é o nome? Vocês querem que eu fale? Esse nunca mais, eu nem sei se os seus dicionários têm. O nome era subaqueira. Isso aí, em Quina-Quaçu, todo mundo fica sabendo. Em 1945, o nome que tinha no interior era subaqueira. Fulano está com subaqueira, então ele não pode entrar aqui. Entendeu? Por exemplo, jogar ping-pong. O cara não podia jogar ping-pong. Aquilo não dava. E você sabe que isso tem um germe que às vezes existe, que ele transmite, contamina, né? Uma pessoa que está com aquilo pode pegar em várias que estejam no ambiente. Você sabia disso? Tem? O que está falando? Olha aí. A subaqueira estava brava. Pois é justamente o que eles falam, que existe aquele caso, inclusive que eu fiz um artigo sobre isso, há muitos anos, eu escrevi aqui no CAEC, um artigo do alemão, que eles não permitiram entrar no avião. Você lembra disso? Eu escrevi um artigo sobre o cara. Agora, eles falaram que esse é que era o Sigismundo total, o maior que já apareceu no Brasil foi um alemão. E outra coisa, o alemão ficou danado a vida que ele não podia entrar no avião. E começou a reclamar. Pois não, o senhor precisa tomar um banho e dar um jeito, talvez junto dos cadáveres, com formol e tudo. Isso o cara falou para ele. Que o negócio está cadaverino. Eles falaram para ele. Aí ele ficou danado da vida, etc. Tal. O que está falando aí mais? Pediu para chamar a polícia porque o cara que prendeu ele estava, isso deu no jornal, né? Estava com muito cheiro. E tem um cara também falando da namorada, que ele está pedindo ajuda, que ele já deu um kit de sabonete, desodorante para a namorada e não está. E aí ele fala, namorada subaqueira. O problema é que em muitos casos desse, o povo não sabe, né? Mas às vezes é doença da pessoa, não tem nada a ver com a axila. O processo não é axilar, é doença. Há determinados processos que dão cheiro. Uma das coisas que dão cheiro é o Hanseníase. Dá o cheiro, sério. Bem claro. Outra coisa é o certo tipo de câncer, que a pessoa nem sabe quando está com ele. Ela começa a mudar. Eu sei porque eu trabalhei com isso, atendi muita gente. Hein? Não, mas não é o ideal, não. O ideal é mesmo a pessoa fazer exercício e tomar banho e usar sabonete. Sabonete cura. Lifebuoy, não é isso? Em Principiologia, página 20, na segunda linha, poderia falar sobre o princípio da causalidade recursiva. Vamos olhar aqui. O princípio da causalidade recursiva. Isso aí nós tivemos um verbete que eu falo desse processo recursivo. Vocês lembram? Verbete? Seria bom indicar isso aí para a pessoa entender, porque lá eu explico isso com mais detalhes. É o recursivo. Olha aí para mim qual que é o verbete, para a gente dar aqui para a nossa amiga aqui. Já viu? O verbete é regra conscienciológica recursiva. Isso. Isso aí dá para a pessoa entender o que é o princípio da causalidade recursiva. O que eu posso fazer para ajudar a minha casa, onde minha companheira lê o evangelho no lar, mas não pratica o EV, nem o desassédio,
e já relatou 2 experiências com consciência assediador. Está vendo? Isso aí é o óbvio. Ela também diz que tem medo de ficar sozinha à noite. Qual a melhor maneira de ajudar? A melhor maneira é o EV. Mostra para ela o EV para ver se ela melhora a casa. Outra coisa, fala com ela para mudar esse evangelho lá, dá um jeito isso aí. Mudar isso aí, fazer outra coisa. Mandar o povo todo para a sessão de desobsessão do centro espírita, aí ela fica livre disso. Na casa é um perigo fazer qualquer coisa de desassédio. Quando tem que fazer apresentações orais, o meu coração começa com taquicardia. As mãos, a cabeça e o corpo começam a transpirar. Senta as mãos e a cabeça com maior intensidade. E as pernas tremem. Mesmo que tenha conhecimento sobre o assunto, na hora parece que esqueço tudo. Esses momentos não se tornam nada agradáveis. No entanto, parece que os atraem. Mesmo assim, sinto que faz parte do meu processo evolutivo falar em público. O que posso fazer para melhorar esse meu estado? A primeira coisa é o seguinte: seja ridícula e erre para você aprender a acertar. Isso faz parte do serviço. Agora, assuma essa condição da ridicularia e do erro. Que assim você não vai ter vergonha, nem vai ter o nervo vegetativo funcionando. Você vai passar a taquicardia, o esfriamento das mãos, a transpiração dos pés e outras coisas mais. Agora, admita o processo para você superar isso. Uma outra coisa, qualquer um pode cair em ridículo, qualquer um pode errar. Não existe serenões entre nós estamos falando de pré-serenões. Então qual o problema? Isso é normal. Vem identificando uma pulsação no fronto chakra. Tento analisar para saber se tem correlação com alguma situação ou com o que eu estava pensando no momento. Nas últimas semanas percebi que quando ando 2 ou 3 minutos ao sol e entro em ambiente fechado, o fronto chakra fica latejando intensamente. O fenômeno estaria relacionado a alguma sinalética ou seria consequência normal da troca de ambiente? As duas coisas. Agora, o melhor que você faz é assinalar isso, registrar no laptop e deixar acumular a experiência, para ver os detalhes do fenômeno. Com o passar do tempo, isso pode ajudar você. Quase sempre é o desenvolvimento do fronto chakra. E esse fronto chakra, ele lateja, isso é muito comum. Isso aí mostra que a clarividência vai aparecer com mais força com o tempo. Esse é um caminho, vale a pena pensar. Professor. Escuta, chegou mais gente aí ou não? Do meu povo, não, né? Na minha lista aqui não chegou mais ninguém? Escuta, ô Emanuel, deixa eu ver se você está aqui. Você não está. O que você está esperando que você não faz um verbete? Você, que é o cara que mais estuda aqui, que mais pergunta, como é que é? É o grande ícone lá da Invex? Ah, agora tem um lá. Veja bem, deixa eu ver ali se está lá. Alexandre Zaslavski. É você mesmo, só tem você com esse nome de alto nível. Olha, você está intimado a apresentar até amanhã cedo o seu verbete, que já faz 1 ano que todo mundo está esperando aí. Você que é o homem da filosofia, que sabe tudo, como é que ele fica com ele? Você não acha que é um processo muito egoístico da parte dele, ficar com a sabedoria dele e não distribuir para a gente? Tem que compartilhar o que você conhece. De modo, ó, tem mais um que está marcado ali. Há uns 3 dias, eu acho, atrás, você falou que a gente sempre erra e sempre sabe. A gente já sabe quando erra, não tem consciência quanto a isso. Você acha que a gente ainda tem muito prejuízo sorrateiro sem saber, inconsciente? Tem. Ainda tem. Sempre tem, porque tem gente que não sabe que aquilo é um prejuízo, não sabe que aquilo é um erro, não sabe que aquilo foi um engano. Ela vai ver depois. É a falta de experiência. Então, o sorrateiro ele sempre tem, a partir disso. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. A gente está falando uma coisa mais séria, né? Mais amplo. Tá certo? O problema é esse. Mas assim, mais ampla como assim? Como é que o senhor faz? São coisas sorrateiras que acontecem com a pessoa todo dia. Por exemplo, o problema desses acidentes de percurso que a pessoa não vê. Do jeito que eu estava contando aquele caso daquele senhor.
Eu estou contando esse caso do senhor, mas não estou falando o nome dele, porque ele também já está encaminhado. Eu sei que eu ri fora do corpo. Entende? Esse da motoca. Ele está sendo assistido. Muito seriamente. Mas vamos ver se tem mais gente. Deixa eu ver ali. Hoje nós estamos de olho aqui. Daqui a pouco vai aparecer só 5 pessoas na abertura. De medo. É ou não é? Chegou, mas ainda não vi. Não está na listagem. Por sinal, tem 2 Cristinas. Mas Cristiano não tem. Ela escapou. Tem 2 Cristinas aqui. 2. Negócio sério. Né? São as crises. Tem 2 crises que estão em crises. Sabe como é que é? O negócio é sério. O Rio? Não, mas o Rio acho que não está aqui, não. Não está. O processo nosso aqui é verificar a situação. Eu vou deixar essa listagem aqui até eu conseguir falar com todos. Ela vai ficar aqui. Se alguém tirar essa listagem, você já viu, eu vou atrás. Né? Vamos ver, já está assinalada. Ela começou no dia 19, que é hoje. Vamos ver como é que fica. Mas voltando aqui ao processo nosso do prejuízo sorrateiro. Vocês acham que essa turma que não está fazendo verbete estão cometendo também e caindo como vítima do prejuízo sorrateiro? Ela já devia ter entregue o primeiro, que ela já estaria trabalhando o segundo. Não é isso? De modo, Magali, que você não pode falar que é. Tá certo? Tem que dar um jeito. Vamos colocá-la amargando ali. Né? Amarga ali. Mas olha, o que mais vocês têm sobre prejuízo sorrateiro? Amianto predispõe ao câncer pulmonar. Bebida alcoólica leva o alcoólatra à loucura. Cocaína predispõe o viciado à loucura. Incenso predispõe ao câncer. Pedra de crack predispõe o viciado à loucura rápida. Raios ultravioleta predispõe ao câncer. Refrigerante gasoso predispõe aos problemas gastrointestinais. Sol excessivo predispõe ao câncer de pele. Tabaco predispõe ao câncer pulmonar. Tôner das impressoras predispõe a distúrbio respiratório. O que mais você tem? O café também é uma opção de coisa, né? Processo intestinal. O gástrico. Né? O celular também. Né? Seria bom. Aí, anota aí para nós. Agora, Rosa, você queria falar? Por favor, pode falar. É uma questão que eu estava até discutindo com a Dulce, a respeito assim, do quanto essas questões afetam o cérebro, né? Que eu estou fazendo verbete. Aí a pergunta que ficou para a gente é assim, ó, o serenão, ele resiste, o cérebro dele resiste ao envelhecimento, a esses danos assim de toxicidade, ele resiste ou ele se deixa envelhecer, deixa fazer igual a todo mundo? Aqui, já que você está falando do processo cérebro, nós temos que lembrar o seguinte, quanto mais idade ou idosa é a pessoa, maiores são as possibilidades dela enfraquecer a imunidade do corpo. Sim. Então, por exemplo, o processo do cérebro, muitos neurônios morrem, etc. Você está entendendo? São desativados, não funcionam, tal, desaparece. Eu sei. Então, isso tudo predispõe uma condição maior. Agora, existe uma outra coisa seríssima nisso aqui. Acumulação. Quanto mais idosa a pessoa, mais acumulada ela está. Por exemplo, o meu câncer aqui deu por acumulação. São muitos anos que eu já tive exposição ao sol, né? Isso aí, junto com a lâmpada, piorou tudo. Então, mas assim, voltando à questão aqui, que ficou a dúvida para a gente, assim, ó, o serenão, ele se deixa envelhecer para não aparecer,
Ou ele também fica submisso à lei do ser humano de envelhecer? Ele deixa seguir tudo igual a todo mundo, dentro de uma média, para ele não ficar muito óbvio. Entende? Para não ficar a visibilidade dele muito evidente. Ele daria conta de não envelhecer o soma. Mas o que ele bem entende. Então é pelo anonimato que isso ocorre. Gente, qualquer um que começar a mexer com a mega euforização vai começar a entender mais o serenão. Mas tem que a própria pessoa mexer na mega euforização. Você vai ver como a sua vontade funciona através da energia nas coisas. Então, o serenão, que conhece isso muito mais do que a gente, ele supera todos esses processos. A fisiologia em certas coisas, ele sabe derrogar o processo. Então, mas assim, o senhor falou da morte de alguns neurônios. Pelo que eu estudei, os neurônios, mesmo envelhecidos, todos eles vão envelhecendo, eles conseguem criar dendritos. Sim, mas não é todo mundo, não. Senão não teria Alzheimer. Não, mas aí não é um envelhecimento só, aí já é uma patologia. Eu falo muito antes deles resolverem ter feito gastaram milhões de dólares para estudar que haveria, ou que há regeneração neuronial, eu já falava nisso devido ao processo parapsíquico. Mas vamos devagar com a dor, porque isso também não faz milagre. Eu sei que não faz prodígio. Esse troço não é assim do jeito que tem. O que os livros falam é assim, o senhor falou na acumulação, é que se a pessoa acumular, até meu verbete está assim, se não tiver certo, tem que corrigir. Se a pessoa acumular desde a infância, que o senhor também já, de vez em quando fala isso, desde a infância, desde a juventude, e principalmente na infância e juventude, começar a acumular padrões de reconhecimento de engramas, de reconhecimento de memória, ele resiste mais ao envelhecimento lá no meu caso. Que é isso. Olha, eu que estava perdendo a memória de novo devido àquele remédio que eu tomei durante 10 meses. Eu já recuperei tudo. Por isso. Eu estou uma fera. Então, a minha pergunta com o serenão... Eu voltei a minha memória do jeito que era. E outra coisa, o negócio estava angustiante. Você está entendendo? Porque eu comecei a ver. Eu lembro dos meus 20 e poucos anos, que não foi fácil, ali entre os 22 e 25. Pois é, isso. Eu passei um aperto danado com o processo da dieta. Então, gente, eu estou voltando a mesma bobagem de antes. Como é que é possível uma coisa dessa? Então, por exemplo, o senhor tem uma memória assim, bem interessante, assim, bem boa. Então, mas o senhor lê desde pequenininho, né? Então, isso claro, deve ser inato também, deve ser do macrosoma, deve ser da energia, de tudo, mas do ponto de vista só intrafísico, do que eu estou lendo aí, o trabalho que o senhor fez desde criança já predispõe aos seus neurônios eu sei disso, mas agora o problema é o seguinte, nós temos que ver como é que é a média de todo mundo. A média, então, é essa. Agora, pensa na acumulação. Os efeitos cumulativos ou acumulativos. Porque é ambíguo, né? Pode acumular com o bem, tempo, tudo piora. Gente, olha a pele, como é que fica. Você fica... Então, você acumula tanto a deteriorização quanto acumula esse poder de regeneração também pelo cérebro. Eu estou começando a viver igual aqueles caras que hoje fazem aquele negócio de plástico, você vê o corpo todo por dentro. Eu estou ficando assim, um corpo de plástico. Aqui, A gente muda, isso é um fato. Agora, a mudança maior começa mesmo assim, óbvia, aos 70 anos. No meu caso, por exemplo, foi. Muda tudo. Então, para manter vamos dizer, a cobertura funcionando, porque é a cobertura, você tem que começar a mexer desde o porão, todos os outros andares, para manter a cobertura, porque senão o negócio não funciona. Não é fácil. Agora, por exemplo, o processo de dor, e de isso que eu vivo falando aqui, eu não tinha nem noção disso, até lá pelos 40, 50 anos, eu não tinha noção nenhuma dos processos desses, esse problema todo que dá de da pele, essa coisa. Hoje, no entanto, eu sinto isso toda hora. Agora, já me acostumei, né? Eu já sei que nem ligo. Vamos em frente. O corpo bate pino. Ele está batendo pino. Então, professor Val... É a parestesia. O que é clássico mesmo é a parestesia. Você está entendendo? E ela dá direitinho.
Agora, isso eu comecei a ter mais parestesia aos 70 anos, faz 8 anos. Eu comecei no pé direito, de vez em quando dá na perna, dá num lugar específico, não é mioclonia, é a parestesia. E outra coisa, às vezes uma temporada aquilo dá. Agora, aí é como nós estávamos estudando lá. Por exemplo, nesse caso da minha coxa, pode ser um processo que durante o meu acidente houve uma compressão, aquilo pinça o nervo. Esse nervo agora, devido ter usado demais, ele dá repercussão. Agora, é aborrecido. Isso aí não... Às vezes é muito intenso. Às vezes altera você. O negócio não é fácil. Professor Valdo, só para fechar minha cabeça aqui. Então, assim, voltando ao serenal, ele, quando tem lá, a gente lê lá, que ele revoga as leis físicas, ele é capaz de revogar a lei fisiológica também do não envelhecimento. Dele. Alguma coisa ele deve fazer nesse sentido. Se agora, ele quiser, ele tem os processos para fazer isso. Ele só não quer fazer... Agora, eu já estive pensando, por exemplo, Rosa, uma das hipóteses para a gente explicar isso seria o seguinte: a pessoa hoje comum, que é tendente ao assassinato, ao homicídio, à delinquência, ao crime, ela não pode saber disso. Então, o processo biológico deve ter uma salvaguarda aí violenta, que é o processo da evolução. Vocês estão entendendo, né? É só quando a pessoa já dominou a cosmoética em alto nível que ela pode alcançar esse nível. Então, para mim, o detonador disso seria a cosmoética. Ah, entendi. Essa é a minha hipótese. Faz sentido. Tem lógica, uma lógica danada. A evolução é a evolução que você já pensou um serial killer que conseguisse fazer isso? É a salvaguarda da... Então parece que isso é impossível. Ele não consegue superar essa condição. É a salvaguarda do cosmos. A salvaguarda, né? do cosmos. É da vida, da Terra, do planeta, da população, da humanidade. Entendeu? Por isso que eu acho. Então eu acho, por exemplo, que certas conquistas que nós temos mostram o nosso nível evolutivo claro. Não tem jeito de ser diferente. Não adianta querer tapear, não adianta usar eufemismo, não adianta querer sair daquilo que eu estava falando aqui, vamos dizer, da exposição. Você fica com a exposição. Se você não fica nessa dimensão, você fica na outra. Então, a visibilidade chega num certo ponto, em matéria de evolução, que se torna impossível. Agora, ela se torna impossível e praticável a partir, principalmente, entre os serenões, que eles conseguem captar um com o outro. Então, por exemplo, o serenão se esconder do outro não dá. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, então, nós temos que começar a pensar nisso. Aí vem as minhas hipóteses. Deixa eu dar uma hipótese, que eu ainda não falei nisso aqui. Veja bem. Um evoluciólogo consegue tirar o corpo fora perante o outro? Como é que fica? Um ofexista já consegue identificar o outro que é o ofexista? Então, tudo são hipóteses para nós estudar, está tudo aí. Isso não tem livro, não tem parte nenhuma, tem que fazer pesquisa mesmo, não tem outra saída. O que você queria, João? Você falou da megaforização e que qualquer um pode fazer, isso eu falo de vez em quando. Né? Agora, por exemplo, o senhor, quando está em megaforização, só entra no mecanismo, né, dá uma passividade. E a gente, se quiser começar a tentar fazer a técnica, qual é o estado mental? TENEPS, exteriorização de energia e ir em frente. Arco voltaico, crânio chacral. É porque eu sempre, assim, sei todas essas técnicas, a gente conhece essas técnicas. Para mim, João, perguntou, mas doutor, como é que eu vou fazer o arco voltaico, crânio chacral? Eu falei assim, muito fácil. Eu sei que você tem 3 cachorros em casa, não tem? Tem. Então acabou. Quando você vê que um está precisando, você vai fazer nele. Você vai ver a diferença. Essas técnicas, eu acho, eu consigo... Está lá para isso. Qual o problema? Eu ainda vai fazer assistência, ele que é afetivo, que gosta do bichinho e tal. Eu ainda consigo começar a compreender essas técnicas, mas a megaforização eu não saberia por onde começar para fazer isso sozinho. Entende? Aqui, ó. O cara vai fazer o arco voltaico. Depois ele vai fazer o lógico. Chega lá pelas tantas, o do arco voltaico do cachorro deu mais certo que no lógico. Aí, qual a conclusão? Ele não gostou do lógico. Você está entendendo o que quer dizer? Então, veja, o processo da afetividade é uma coisa muito séria.
o rapport da história. Agora, com um animal doméstico, a pessoa gosta, como é que fica? Como é que faz? Agora, eu só quero dizer uma coisa muito séria, né? É bom a gente falar. A hora que a pessoa começar a mexer com a energia, com o animal doméstico dela, o attachment vai intensificar de uma maneira absurda. É o que acontece com meus bichos lá em casa. Eu não estava dando muita atenção lá para o Titão, que é o gigantão, né? Agora está impossível. Ele me vê, escuta minha voz, está tudo em cima, entende? É uma loucura. Então você veja o processo da energia. Uma outra coisa, ele quer comer o que eu como. Eu já dei umas coisas para ele na hora que eu estou comendo, porque ele quer fazer tudo igual. Agora, ele daquele tamanho, está querendo subir em cima da mesa das minhas coisas. Eu falei, não, essa agora não. Opa, vamos dar um jeito. 7 quilos, ele vai quebrar tudo. Assim... Então, é preciso ter cuidado com o processo do rapport. Tudo é consequência da, vamos dizer, a afinidade, a empatia, o processo da energia em alto nível. É porque, por exemplo, eu não consigo detectar em mim o grau de uma euforia fria, mental-somática, para expandir aquilo, entendeu? Então eu queria ver, a partir daí, como é que eu posso fazer isso. Insista. Esse aqui é o caminho. Você vai chegar lá, você supera tudo. Você vai perguntar assim, mas por que isso não dá de uma hora para outra se eu estou querendo, se eu já tenho energia? Não dá, porque é necessário que seus órgãos e sistemas tenham uma adaptação adequada e sadia ao processo da evolução, do desenvolvimento disso. Senão, você vai curar de um lado e piorar para o outro, por causa do sistema nervoso. Por isso que tem que ter uma sequência mesmo, está tudo certo. Ninguém vai pegar isso assim de uma hora para outra. Senão, essa cirurgia vai criar um trauma. Ela vai ser um impacto negativo, você está entendendo? Patológico. Olha, vamos raciocinar. Bem lógico. Eu entendo, acho que o meu problema é mais na compreensão do fenômeno, entendeu? A compreensão você tem que fazer para você entender cada vez mais. Durante o fenômeno, eles vão te dar ideias. Aquilo vai aparecer, dependendo do dia, da situação, a circunstância. Entende? Você vai vendo como é que é. Porque, olha, o processo, a hora que você mexe com a energia, você está mexendo na multidimensionalidade. A multidimensionalidade, tudo fica complexo. Tudo fica holoteca. Já não tem mais a coleçãozinha, uma pequenininha aqui. Não tem mais. É colecionar caixa de fósforo pequenininha aqui. Não dá. É a holoteca inteira. Acabou. Então o processo é cosmovisiológico. Você está entendendo? A energia leva para isso. Ela é ampla, grande. Isso é um problemão. A utilização do polvilho antisséptico granado ou a pomada minâncora também causa câncer? Olha, isso aí é um problema de fechar os poros. Tudo que fecha, às vezes, pode criar problema com o tempo. Eu sou contra. A maioria disso. Pois é, tudo fecha, tudo é de fechar os poros, o outro também. Agora, o problema é fechar. Fechou, vai estourar em algum lugar. Ao chegar em casa ontem, tive uma surpresa. Meu companheiro comprou um gato sem me consultar. Fiquei muito nervosa e reativa. Sempre fui contra ter animais em apartamento. Ficamos muito tempo fora. Saio às 7 horas e só retorno às 9 ou 10 horas da noite. Sinto-me mal por saber que o gato passará tanto tempo sozinho. Qual a postura mais certa a fazer nesse momento? O ideal seria encontrar um lar mais livre, uma casa para ele, seria o ideal. Não, fazer um apartamento maior. E outra coisa, deixar que ele tenha liberdade na casa. Ensinar para ele aonde é o banheiro dele, direitinho, e deixar ele ter paz lá dentro de casa, que ele não vai passar mal. Pode deixar o dia inteiro que ele não vai passar mal, porque ele fica na expectativa da dona que vai chegar. Só aquilo já alimenta ele, desde que ele tenha liberdade. Não pode fazer a cadeia de uma masmorra. Por exemplo, colocá-lo dentro de um quadrado desse tamanho o dia inteiro, aí não dá. Isso aí vai dar a claustrofobia nele, ele vai ficar bravo com o tempo. E altera o gato. Nós já vimos isso, eu já vi experiência disso, inclusive no interior. Esse negócio não dá certo. Então o ideal é o seguinte, é arranjar uma casa ou um apartamento bem grande, arranjar o banheiro, ensinar para ele direitinho,
e não incomodar ele ficar solto, desde que a casa seja grande. Agora, ó, lembre-se, se for apartamento alto, é necessário colocar grade em tudo. A tela, uma grade. O ideal é grade com tela. O negócio é sério. Vou iniciar a TENEPS, já marquei a data com o meu amparador. Está vendo? Já marcou com o amparador direitinho, ela fez tal. O professor tem alguma recomendação para esse momento importante da vida? Sim, você deve comer uma manga madura para celebrar isso. Isso vai aumentar a energia da pessoa. Qual a chance de uma criança entregue à adoção, filho de pais drogados, ser conselho? Tem que examinar, né? Nunca se sabe. Nessa cumbuca eu não ponho a mão. Vamos ver. Tem que examinar a pessoa, né? Examinar a personalidade. Gostaria de saber a sua opinião sobre a depilação definitiva a laser. Ela pode ser considerada um prejuízo sorrateiro a longo prazo? Caso sim, por quê? Eu sou contra isso. Isso aí você está indo fazendo aquilo que é a base da biologia humana. Não se deve fazer mutilação. Essa laser é, sei lá o que acontece na pele. É igualzinho aqui, ó. Eu não faço depilação diária na cara, que é o povo fazer a barba. Isso é uma perda de tempo danada. Eu deixo crescer a barba, não tem problema nenhum com os caras. A barba não me dá trabalho, de modo algum. Poderíamos dizer que uma criança que vivencia o abandono de um dos projetores ou é abusada na infância e que mais tarde desenvolve transtorno borderline, teve um prejuízo sorrateiro? Não, essa não foi sorrateiro, isso é bola. Como proceder assistencialmente para regenerar esse prejuízo e amenizar o transtorno? A primeira coisa é trabalhar com essa que foi criança, com calma, porque é muito difícil de reajustar essas pessoas que tiveram trauma na infância. Trauma sexual que eu estou falando, somente dentro de casa. Isso é um problemão. É muito sério. Agora, ó, é você lá que está trabalhando com isso, e a turma da comportamental que tem que mexer com isso. A cognitiva comportamental, ela também é do trabalho aí da psicologia. Quando você falou com a Rosa de cosmoética em relação ao serenão, eu não entendi bem. Sobre o quê? Você estava falando sobre cosmoética com a Rosa. Sim. Em relação ao serenão. Eu não entendi. Cássio, deixa eu te falar o que é que nós estávamos dizendo. Tem certos processos do serenão que eu já falei. Por exemplo, certos atributos mentais somáticos que ele tem, que nós nem sabemos quais são. A gente nem sabe o que é. Então, a consciência desse serenão, ela conseguiu pegar isso através de quê? Possivelmente, a partir da semiconsexualidade, teleguiado, evoluciólogo, até chegar a ser serenão. Nesse meio, então, ele desenvolveu esse processo, que é o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Agora, a hora que chega nesse nível, existem determinadas conquistas desses atributos e chega a um nível que a pessoa é capaz de dominar até certos aspectos da fisiologia humana. Vamos supor, tudo é hipótese. Então, na hora que ela faz isso, ela cria um poder dentro do processo da vida que é uma loucura, porque há derrogações das leis, e no caso da fisiologia, que eu sempre falei para vocês, que a base do processo nosso, da vida humana aqui, é a fisiologia humana. É a energia e fisiologia humana, que é a parafisiologia, a energia. Então, agora veja, a minha conclusão que eu tenho, a minha hipótese é essa. Só o serenão mesmo que adquire esse nível, porque é necessário ter muita cosmoética e a pessoa já começar a fazer muita doação da interassistencialidade, para ela poder entender isso e ao mesmo tempo usar, vivenciar essa condição. Porque você já pensou se o serial killer tivesse esse poder? Então, conclusão. Um cara que chega evoluciólogo, ele jamais vai ser serial killer de novo, não tem jeito. Não há esse retrocesso mais. Então, há certos gaps de retrocesso que são impraticáveis. Eles são impossíveis. Eles não existem. Você está entendendo a lógica do que eu estou falando? Você entendeu, Dulce? Esse controle da fisiologia, ele deve ser maior do que... Agora, você veja bem como o processo nosso da evolutividade, como eu chamo, como cria os horizontes novos. O processo da convisiologia muda totalmente nesse nível.
Olha como é que é impressionante o processo. Olha a fisiologia dentro disso. Agora, dá uma pena você ver a academia tão longe ainda, aquele gap entre eles e a gente aqui. Ó. Você pensar uma coisa dessa? Mas provavelmente, se ele quiser, ele pode ter uma longevidade bem grande, sei lá, provavelmente. Sei, mas a longevidade aí no caso ela é secundária. Por quê? Eu mesmo já não penso mais em longevidade, isso para mim é secundário. O que interessa é o seguinte, é você estar bem na dimensão que você está. Se você está construindo aquilo que você precisa dentro daquela dimensão, não interessa você estar com esse corpo, com outro corpo, na outra dimensão, ali, acolá, não interessa. Isso não é prioritário. Eu sei, mas ele deve ter uma capacidade de regeneração. Tem, aí tem uma série de condições. Agora, veja, ele também vai seguir o conselho dos serenões, tá certo? É o colégio invisível dos serenões. Ele, então, às vezes, eles vão pedir, não, seria bom você vir cá, que está precisando dar um auxílio aqui na área tal. Aí ele deixa o corpo e vai embora. Né? Aí ele morre, vai lá o médico e fala, não, pneumonite. Mas ele não fumava, não fazia nada, não. Mas é que deu pneumonite, está aqui. E foi ele aqui. Foi ele mesmo, às vezes, que fez a dessoma. Entende? Morreu dormindo. E outra coisa, com um sorriso nos lábios. Ficou sorrindo. Morreu. Professor Valdo, o caso do sorvete ou bebida gelada não poderia ser um prejuízo sorrateiro também, negócio da garganta ali no caso? Mas é que esse aí não adianta combater não, está muito cedo. Na próxima vida. Por agora nós temos que pegar esses, são muito grossos aqui. O adoçante... Esse aí não tem jeito. Se a gente falar uma coisa dessa, a meninada vai chorar. Porque tem o adoçante cancerígeno também, né? Tem o adoçante cancerígeno. Tem, adoçante. Eu nunca usei adoçante de modo algum. Andei fazendo as experiências, o negócio não dá certo. Existem os naturais. Um deles que eu fui estudar, por exemplo, era estévia. Me deu uma dor de barriga. A estévia, pelo menos, é natural, né? E outra coisa, o meu corpo eu sei direitinho como é que funciona, eu sei tudo, as relações. A estévia, pelo menos, é natural. Mas tem outros que são claramente cancerígenos. Né? Não, eu estou falando que eu fiz uma pesquisa com estévia. Agora, tem também... outro negócio que eu fiz uma pesquisa na temporada foi o própolis. Própolis, eu também não dei. Mas esse é meu caso, né? Não sei os outros. No caso do sedentarismo, não poderia ser também? Sedentarismo? Mas sedentarismo a gente já fala em outras áreas, né? Ele é demais, né? É a inatividade, isso aí eu já falo geral. Aqui é uma coisa mais específica. Você presta atenção que a maioria aqui tem aparelho, tem instrumento, tem alguma coisa nesse sentido. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que não faz exercício... Sim, mas essa não tem jeito. Isso aí você deixa que ela vai quebrar a cara, quebrar o nariz, vai aprender. Uma pessoa que hoje ela vai combater a atividade física, essa pessoa você deve deixar para lá. Isso é amizade ociosa, você está perdendo tempo. Porque a maioria... Você deixar para lá, não perder tempo com isso. Nem chega a combater, né? Tem certos níveis de burrices que nós agora devemos evitar. Você está entendendo? Níveis de burrice. Aquele nível de apedeutismo que não dá mais para seguir junto. Senão nós vamos ser cúmplices. Não dá. É que o sedentarismo é tão crasso no sentido da pessoa não valorizar. Pois é, mas você está com sedentarismo a respeito do verbete. Esse é Olha bem como é que isso é complexo. Professor. Veja bem como é que o assunto atinge você. O negócio é seríssimo, a gente tem que pensar muito nisso, seriamente. Professor, letra A. Não sei se foi comentado a questão dos agrotóxicos, que também tem um efeito cumulativo. Isso aí todo mundo já sabe, é mais a gente já está falando há muito tempo. Eu estou falando uns aqui bem específicos. Nós temos um verbete que eu falo dessas coisas, você lembra? Como é que chama? Não. Mas fala os nomes direitinho aí no microfone aí para a turma. Isso aqui, eu estou dando uns bem específicos aqui, porque nós temos já dois que a gente já falou. Tem o mega perigo dos efeitos imediatos e o microassediador invisível, que também são todos esses problemas, bactérias e... A pessoa aí vai, tudo isso que vocês estão falando, tem lá e mais alguma coisa. Ainda dá gorjeta ainda, além do assunto. Tem muita coisa nesse sentido.
Mas quem mais? Não chegou mais ninguém ainda não, né? Nós estamos de olho. Chegou a Luimara. Ixi, a Luimara está aqui. Luimara, você tem até amanhã para entregar o seu verbete, que é uma vergonha. Está aqui. Luimara Schmidt. Se dá um jeito. Quem mais chegou? Tem mais gente? Chefe. Chefe. Eu dei uma olhada agora lá nos e-mails. Chegou o do Loche mesmo. Ele mandou às 3h20 da manhã. Eu dei uma olhada agora. Eu não estou ouvindo nada. Eu não ouvi nada. O que é? Chegou quem? O verbete do Loche, que ele falou que entregou então, lá. Eu vou riscar o Loche. Está lá no e-mail, já achei que está Quem mais? Só. Só um? Só. Ah, mas você veio aqui para falar só o Loche? Eu quero mais. Ainda é pouco. Loche, você então saiu da guilhotina. Tá certo? É. Isso é que é, né? O gongo salvou o Loche. É. Agora, a Luimara não. A Luimara está aqui bem firme, viu? O negócio está aqui para valer. Muito sério. É o livre-arbítrio, né, professor, que está aí? Hein? É o livre-arbítrio. Você está estudando sobre livre-arbítrio? Sim. O tema é o livre-arbítrio? É. Mas que vergonha, hein? Você está usando mal o seu livre-arbítrio? Que vergonha total isso. Não pode. Então, olha, ele está dando prazo até amanhã para você entregar lá. Tá certo? Vamos ver o que é que vocês fazem. Eu anotei aqui, não risquei não. Quando eu risco tudo. Esse papel eu vou deixar aqui, ó, que é a lista vermelha. Não, essa é a vermelha. Quer dizer, está destilando sangue. O negócio é muito sério. Entende? Precisa a gente ver. Agora, eu acho que não chegou mais ninguém não, né? Professor, eu queria entender na principiologia que o senhor tem aí o princípio do anti-acaso na primeira linha e na terceira linha o princípio de nada acontecer por acaso. Qual é a distinção? Como é que funciona isso? O princípio de que é o primeiro que você falou? Anti-acaso, o primeiro. O princípio do anti-acaso. Isso. E o princípio de nada acontecer por acaso. Vê se você me entende. O anti-acaso tem um princípio disso. Quer dizer, na verdade, tudo que você falar que tem acaso não existe. É sincronicidade. Agora, o que se passa? O princípio de nada acontecer por acaso sempre tem uma raiz, algum fator desencadeante que levou aquilo. Ele teria mais relação com o princípio de causa e efeito. Eu vejo que seja a mesma coisa, vocês sabem, acham que seja, não é? Sim. Então esse tem relação mais com a causa e efeito. É lógico. Nada acontecer por acaso. E o anti-acaso com a Agora é bom ver todos eles. O princípio da atração dos afins. O princípio de causa e efeito. Até um certo ponto é esse que nós estamos falando. O princípio espúrio do autocomodismo. Esse é o de vocês. É a turma da lista. Autocomodismo. O que vocês acham? Está de acordo? Aqui, se começar a mexer, vocês hoje são... É como você fala, se gritar, pega ladrão, não fica um. Agora aí, o princípio da causalidade recursiva. Como que é esse? Esse aqui é que nós falamos para a pessoa ler o verbete. Ele cabe no caso aí? Um recurso? O da recursiva é para melhorar, né? Não é para desancar com a pessoa. O princípio da sincronicidade onipresente no cosmos. É uma sincronicidade. Quem é que mandou vocês aparecerem por aqui? O princípio de nada acontecer por acaso. O princípio da incerteza. A minha incerteza a respeito de vocês. Eu quero ter essa certeza. Estou fazendo a força danada. O princípio da razão suficiente. Esse aí a Rosa pode explicar tudo. A razão suficiente eu, a vida e você. Não, você também, né? O princípio da organização. Esse já é com o Loche. E também o cara que é especialista seria o Everton. Agora, o princípio da espiral evolutiva. E o princípio evolutivo, estagnar é regredir. Então, como é que é? Vocês estão regredindo, vocês aqui, eu não vou falar o nome de novo, mas são 4, 5, são 9 que eu falei aqui hoje. Tá certo? Excluindo o Loche. Ele seria o 10º.
Entende? Vamos ver amanhã como é que nós estamos. Amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo. Vamos ver se esse povo aparece aqui. Eu aviso aos teletertulianos, cuidado que eu tenho uma lista aqui. Se você vem ao tertuliário, se você está devendo verbete, já vem com a justificativa adequada e cosmoética. Porque nós vamos derriçar as madeiras e soltar o cachorro. Professor, aqui... O que é? Não sei se é para falar sobre a razão suficiente, não sei. Fala. É assim, ó, você tem a causa e tem o efeito, né? Tem sempre uma coisa implicando na outra. Às vezes essa causa aqui é suficiente para acontecer aquele efeito, tá? Às vezes não é, às vezes é necessário, mas não é suficiente. Então, assim, pode ser necessário para que aconteça tenha aquela repercussão ali. Só que pode ser, não ser suficiente. Não sei se precisa de mais coisa para que aconteça aquilo lá. E às vezes não, às vezes só aquilo é suficiente para acontecer o outro. Agora, ó. É a diferença entre necessário e suficiente. Sobre os verbetes, eu vou ler aqui também uma listagem aí do nosso professor, o Leandro. Campanha pró-mental soma. Deadline para entrega de verbetes. Verbetes novos entregues. 9. Ou seja, 17,65% do total de 51 verbetes. Verbetes pós-revisão entregues. 3. Ou seja, 37,5% do total de 8 verbetes. Verbetes em pré-revisão para adequação de conforto entregues. 4. 80% do total de 5 verbetes. Verbetógrafos desistentes. 13. 16,9% no total de 77 verbetógrafos. 13 desistiram. Mas isso deve ser uma desistência temporária. Porque senão eu vou sair do corpo e vou lá para puxar a orelha dele. É temporária, desistência. Tá certo? Professor Valdo, letra B. Professor, quer que eu... Só para explicar o que é essa desistência. São as pessoas que não iam conseguir dar um prazo para fazer verbete, não tinha previsão, e aí ela preferiu não ficar sendo cobrada porque ela não vai fazer agora. O tema ficou disponibilizado. Ela está fazendo verbete, né? Não, a pessoa não vai mais fazer por enquanto. Se ela quiser fazer futuramente, ela vai ter que ver se o tema ainda está disponível. Ela abriu mão do tema, vai arranjar outro. Isso. Quando ela quiser fazer, ela vai ter que, se quiser usar o mesmo tema, vai verificar se está disponível ou vai fazer outro tema. Ela não está temando na desistência, não, né? Então, se não está, tudo bem. Mas então... O senhor pode falar um pouco do perfil do conscienciômetra docente, da técnica Consym-Cobaia? Porque eu acho que é importante agora a gente entrar, nós estamos assim, iniciando a atividade agora em dezembro, que é Consym-Cobaia mensal, e nós estamos assim, bem claro na Conscius que a gente precisa de uma qualificação mesmo da equipe docente. Então eu queria que o senhor falasse um pouco desse perfil. Eu penso o seguinte, a Consym-Cobaia, que você quer que eu falo da pessoa que se apresenta como aluno da Consym-Cobaia ou da pessoa que administra o curso do Consym-Cobaia? Dos docentes. O docente é o seguinte, a primeira coisa, ele tem que ter passado pela condição de Consym-Cobaia para ser docente. Senão ele não tem autoridade moral. Parece que todos lá já fizeram isso, né? Acabou. Segundo, o ideal seria que ele conhecesse bem o conscienciograma. Todo mundo tem o manual do conscienciograma? Já completo, com gráfico apresentado. Então está certo. Agora, outra coisa, ele conhecer bem os limites cosmoéticos das indagações e questionamentos. Pode expandir. Principalmente com referência às pessoas. E na Consym-Cobaia nós temos que ter uma raia de educação, de cosmoética, de diplomacia. A paradiplomacia, se não tem, está danado. Isso também é preciso. Se a pessoa já tiver isso, o resto vem naturalmente. Isso aí é que eu acho que é importante.
Agora, o satélite dele, tem um que trabalha, é o coadjutor dele, que seria? Sim, são em dois. É o coadjutor. Esse coadjutor é a mesma coisa, só que tem que estar num plano, no segundo plano, no caso, para substituir, fazer qualquer coisa, ser o vice, entende? Numa hora de necessidade. Ele tem que ter no mesmo nível. Outra coisa. Hoje, o cara é satélite e o outro é o titular. Amanhã você inverte. Aquele que foi satélite vai ser o titular e aquele que foi titular vai ser satélite. É o coadjutor. O ideal é isso. Entendeu, não? Sim. Esse é um caminho, é um jeito. Agora veja, esse satélite, isso aí é a homologia dela. É o caminho. Está certo. É muito bom. Vale a pena. O que mais vocês têm aí? Dentro da situação. O que ficou mal parado na história? Com relação à própria experiência de feedbacks que são dados após, porque a gente ministra uma aula juntos, e aí tem o retorno disso. Qual é o momento mais adequado para isso ser feito? Porque às vezes tem um colega, bom, é uma equipe. Então, como é Você que... está falando falar para a pessoa que para é isso, equipe docente. Ah, Trabalho da equipe docente. Não, eu acho que após cada curso, se tiver coisa para esclarecer, você deve reunir todo mundo e falar logo, imediatamente. Ao final do curso. Enquanto o assunto está quente. Isso aqui é o ideal. Questão, até a pessoa lembrar, vai ser um problema. Tem que pegar o negócio enquanto, o contexto está caliente. Isso é que é importante. Agora aí a gente entra numa situação que como é que nós fazemos, já que nós ainda não chegamos à condição de desperticidade, então a gente faz o trabalho docente, tem escagem, tem assimilação, e aí esse momento do feedback é natural que... Aí vem aquela condição. Se uma pessoa está reclamando disso, você fala com ela, primeiro você pergunta, você faz TENEPS? Se ela não faz TENEPS, você dá o manual da TENEPS para ela. Não, é pré-requisito. É pré-requisito ser tenepsista para ser conscienciômetra docente. Então acabou. Então fala com ela para reler o manual. Saída bem prática. Tá certo. Eu acho que lá vocês tinham que ter o manual da TENEPS, o conscienciograma, o manual da dupla evolutiva, porque isso tudo pega as consciências. Vocês tinham que ter esses livros tudo à mão. Nós temos. E outra coisa, tudo anotado. Entende? Aquilo que interessa. Porque isso aí foi feito para isso, é a parte prática, objetiva. Você vai no final de semana passado, nós tivemos o curso com Sincobaia, também foi um sucesso. Todos puderam ter a experiência. Agora, só me conta uma coisa. Qual foi o percentual médio da classificação das cobaias? Flávia, era conscienciômetra docente. Nós tivemos 8 consciências cobaias, 2 que não chegaram, né? E um que... eram 3 que não chegaram. Você tinha 8, 2 que não chegaram, então você 11, tinha 6. Eram 11. Não, eram 11 e somente 8 fizeram o curso. Quem é que funcionou e qual foi a média? 8. Foram 8 pessoas. A média foi 70. Nota? Foi baixa, assim, normal. Foi normal. Foi bem baixa. Foi pré-consciência vulgar, normal, tá certo. Não teve uma nota, assim, específica. A gente aprofundou o que se apresentou no campo, entendeu? Mas a média foi padrão. Não tinha nada de exacerbação de ego, nada disso. O pessoal estava muito consciente. Nenhum serenão. Não, nenhum serenão, nenhum evoluciólogo. Tudo consciência vulgar, normal. Foi bem bom. E o que a gente percebeu foi assim, que os alunos estavam funcionando também como professores. Segundo nós, os serenões não aparecem com o Sincobai porque ele é anônimo, ele não pode falar, não pode participar. Ele não pode fazer matrícula. Né? Antigamente nós tínhamos os serenões, evoluciólogos, né, com nota 90, assim, lá em cima. Foi a época. Mas hoje o povo já... Foi o pessoal perto do Lost, né? Mas agora... Agora está melhor, Mas foi muito bom. Eu acho que o pessoal está bem consciencioso, o pessoal está mais transparente também. E o que a gente vê é que as tertúlias estão reverberando, estão repercutindo no nosso recinto, entendeu? O pessoal já chega mais preparado, abre mais o jogo. Agora, uma coisa. Nesses últimos Conscincobaias de vocês, teve alguém que saiu muito chateado de lá?
Ah, sempre tem, né? Não, eu estou falando assim, chatear de precisar de ambulância. Ah, não. Dar um remédio para ele. Não, de jeito nenhum. Não. Não. Abanar a pessoa, né? Como é que é? Não tem não. A gente teve só um aluno que reclamou bastante, que falou que não sabia que seria assim. Como que você é heterocriticado assim, vocês não podem fazer crítica, né? Então a pessoa não sabia, ela achou que era diferente, mas foi só um. Acho que dentre tantas experiências que a gente teve em 2 anos... Eu acho que seria bom vocês explicar o que a pessoa vai fazer antes dela chegar lá. A gente criou Faz já. um kit e dá para a pessoa um papel. A gente explicou, porque parece até coisa da tertúlia, né? Às vezes a gente está na Consincobai e o pessoal fala, como na tertúlia aquele dia, Flávia, você falou isso. E as pessoas nos observam. O que a gente vê é que a gente está sendo observado o tempo todo. Então, o que tem de mais receber o feedback, né? Que a gente fica meio assim na hora, mas aparece. Então, hoje a gente avisa antes esses critérios, explica que tudo que a gente conhece um do outro a gente vai trazer, então que a gente tem que entrar no jogo, né? Faz parte. Vocês, como representante do transmentor, sempre trabalharam bem nessa história aí. É vocês, o LOT, tudo é representante do transmentor, não é isso? É o consensograma, PROEX. Agora, a gente é suspeita, né? O Lindomar, cadê o Lindomar? Ele fez o curso esse final de semana. Eu acho que as pessoas que passaram é que tem que falar um pouco. Nós fizemos também o curso de Epicom Cobaia, que foi o máximo. Você quer falar uma coisa aí? Como é que é? Os Epicoms também tiveram muita experiência. Dá uma palhinha aí. Foi muito bom. Maravilhoso. Os feedbacks que a gente recebe, assim, acrescentam muito, agregam muito, nos esclarecem muitas coisas, pontos que a gente não consegue ter a visibilidade daquele traço, não consegue, o eu cego mesmo, né? E esses feedbacks a gente consegue agregar muita coisa, consegue ampliar o... Você anotou muita coisa depois nesse laptop aí? Anotei bastante coisa, anotei muita coisa. Não só no momento que eu fui o Consim Cobaia, mas quando meus colegas foram também, sempre tem alguma coisa dos outros. Fica comparando com os outros. A gente sempre, eu observei que tem muita coisa, muitos detalhes que os outros têm que a gente também tem. Tá vendo? Que a gente acaba... Dos colegas, dos companheiros, né? Encontra muitos traços que os outros têm também que a gente... A turma da filha indiana, né? Walter, você falou que o Consim Cobaia é a dissertação nossa de mestrado evolutivo, né? Você podia explicar melhor, porque assim, a análise é mais profunda? Não precisa explicar melhor, não. Vocês trabalharem nisso, está na cara, né? Mais do que isso. Com isso. Agora, ele falou positivo. Se todos acharam isso, o trabalho de vocês está ótimo. É por aí. Pois é. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 31 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: a Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo, o João Paulo sobre Consim Cobaia, o Alexandre sobre prática da tridotação na INVEX e o Fábio sobre Seminário de Pesquisas da OIC. Antes, com vocês, o Eduardo sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando o nosso laptop aqui, que nós vamos sortear no dia 28 agora de novembro, domingo, para todas as pessoas que renovaram, se inscreveram no programa Amigos da Enciclopédia nos últimos 30 dias. Esse laptop é um laptop diferenciado, ele é da Lenovo. Tá, ele tem uma estrutura diferente, ele vem com web câmera, enfim, é uma máquina bem maceteada aí para o tertuliano participar aqui das tertúlias. Ele tem um tamanho que cabe aqui na cadeira, então é bem otimizado. O sorteio vai envolver então as pessoas que renovaram a inscrição, que fizeram a inscrição pela primeira vez e quem é amigo da enciclopédia desde 2008, nos anos de 2008, 2009 e 2010. E nós também gostaríamos de convidar toda a CCCI para vir o ano que vem, durante o Carnaval, participar do balanço existencial da Semana da Max ProEx e, com isso, participar do nosso primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia, que vai ocorrer no dia 8 de março, terça-feira, no Bourbon, no Hotel Bourbon. Nós fizemos uma parceria com o Hotel Bourbon, muito bacana, e eles, então, nos cederam o espaço
para que nós pudéssemos ter esse nosso primeiro grande encontro dos amigos da enciclopédia. E também vai ser um dia especial, o Dia Internacional da Mulher, e é aniversário da Rosa também, dia 8 de março. Então vai ser um festão lá também no dia 8. E uma outra questão importante, o balanço do ano que vem, ele vai ser focado no tema da autossuperação. Então, para nós tem um significado especial. Nós teremos também as oficinas da enciclopédia, que ocorrerão na quarta e quinta-feira. São várias oficinas gratuitas para quem é amigo da enciclopédia. Então, nós estamos aí no mês de novembro, dá tempo de vocês se programarem, os teletertulianos. E quanto mais amigos da enciclopédia nós tivermos no jantar, melhor, maior vai ser o encontro, e a gente vai fazer com certeza um grande registro disso, ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui para divulgar a Escola do Parapsiquismo, né? Em que consiste isso? A escola é um programa de formação, de desenvolvimento do parapsiquismo com duração de 1 ano. Dentre as atividades que compõem a escola, nós temos 3 módulos fixos a serem realizados em janeiro, julho e dezembro. Cada um desses módulos possui uma temática específica. Então, por exemplo, em janeiro, a temática é autodiagnóstico e autoprescrição. Então, o aluno, durante 7 dias, participa de uma série de atividades energéticas práticas, entrevistas individuais com EPICOM, condicionamento holochacral, para poder fazer uma avaliação, né, do seu diagnóstico parapsíquico. E depois prossegue nos módulos em julho e dezembro. Então, além dessas atividades fixas, a escola também possui atividades teóricas, aulas teóricas que podem ser assistidas tanto online quanto presenciais. E essas aulas são sobre temas diferentes, por exemplo, autodesassédio, clarividência, ectoplasmia, labilidade parapsíquica. Uma aula, mais ou menos uma aula por mês. E além disso, o aluno ele pode também compor o seu rol de atividades ao longo de 1 ano, escolhendo, por exemplo, acoplamentário, laboratórios de autopesquisa e dinâmicas parapsíquicas. Então, a escola contemplou essa quantidade de atividades com desconto também bem grande, né, para que o aluno possa, então, priorizar o seu desenvolvimento parapsíquico. Então, para maiores informações, basta entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, venho falar em nome da Conscius sobre o curso Consim Cobaia Voluntária, mensal agora, a partir de dezembro. Então, em dezembro, nós vamos ter a primeira versão desse, que vai ser no dia 4 de dezembro, num sábado. Ele é uma versão um pouco mais curta para a gente poder fazer todos os sábados. Todos os meses, sempre aos sábados. Em dezembro vai ser no dia 4, em janeiro vai ser no dia 8. Então, para a pessoa que vem, por exemplo, para o CAEC no final do ano, já pode se planejar. E também para as pessoas que moram aqui em Foz. A gente gostaria que o maior número de pessoas participassem da técnica do Consim Cobaia Voluntária. Aqui a gente tem mais uma pessoa que participou do último Consim Cobaia no fim de semana passado, que é o Mário, e que vai falar um pouco para a gente como é que foi a experiência de passar pelo Consim Cobaia, que foi a primeira vez dele. Como é que foi, Mário? Foi muito bom ter passado pelo Consim Cobaia. Acredito assim que as pessoas têm que desmistificar essa Consim Cobaia, né? Porque a gente chega aqui, é muito bem atendido pelos professores, tem um campo propício para expor a ideia. A gente vai escolher uma folha do conscienciograma e nela vai dar uma nota e depois vai haver o momento em que a gente vai para lá para a exposição. Se a gente quer fazer uma recim, então não pode ter de jeito nenhum modo de se expor. Eu acredito que tem que vir aqui para a Consim Cobaia, vivenciar a Consim Cobaia realmente, a partir de você, tirar as suas conclusões. Como é que é e como não é. Não vão na lada dos outros. Venham para cá, participem, e venham, como os 2 últimos verbetes nos ensinaram aí. Cabeça fria, para que não tenha um prejuízo aí. Ok? Então é isso. Então, lembrando, dia 4 de dezembro, sábado, e depois dia 8 de janeiro, também no sábado. É por sorteio, são com 3 sorteios. Se a pessoa participar 2 vezes do Consim Cobaia em 2 meses, não precisa ser consecutivo, e não for sorteada, na terceira participação dela, ela vai passar pela técnica de Consim Cobaia. Tá? Mais informações no CAEC. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.
estou aqui para divulgar o curso Prática da Tridotação na Invex, que é o curso realizado pela Asinvex no Rio de Janeiro. Então é o primeiro curso semestral da Asinvex fora aqui de Foz, e será dos dias 20 a 23 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Esse curso tem como proposta estudar uma personalidade de destaque na história humana e analisar a tridotação, comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo nessa personalidade, em relação com a Invex. Nesse caso será Leonardo da Vinci. Então os interessados podem acessar o site da Asinvex, www.asinvex.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da UIC para convidá-los para o 6º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai estar ocorrendo no domingo, dia 28 de novembro, das 15 às 17 horas, no campus da UIC. É um evento gratuito e ao todo teremos 2 apresentações. A primeira, Autoconfiança, com a Gláucia Menezes, e a segunda, Superando as Dificuldades de Autoexposição, com a Fabiana Carvalho. Obrigado. Juiz existencial é o verbete eleito com 9 votos, a especialidade heterocriticologia. Obrigado a todos e até amanhã.